agora, partiu Band News FM, com André Coutinho. Atenção, senhoras e senhores, ouvintes passageiros da Band News FM. Está na hora de embarcar com a gente no nosso programa de viagens. Partiu Band News! A Olimpíada 2024, Jogos Olímpicos de Paris, acontecem praticamente daqui a 20 dias. Eu sei que as pessoas ainda estão falando bastante de Copa América, de Eurocopa, de Campeonato Brasileiro, por que não, e torneios aqui no nosso continente, mas daqui a pouquinho todo mundo vai falar dos Jogos Olímpicos de Paris. E no Partiu Band News eu quero antecipar essa discussão. Eu vou conversar a partir de agora com o jornalista Thiago Leme, que estará com a gente, comigo, André Coutinho, com o Maurício Ferreira, com outros jornalistas aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, em Paris, na França como um todo. Afinal, os jogos não acontecem só na capital, para acompanhar as principais competições dos Jogos Olímpicos. O Thiago Leme já participou algumas vezes do Partiu Band News, porque ele também assina o belíssimo blog de viagem Bora Viajar Agora. Thiago, mais uma vez, um grande prazer conversar contigo. Como é que estão as coisas aí em Paris, tudo bem? Fala, André, tudo bem? Um grande abraço para você, para todo mundo que está na Band News FM. Prazer participar mais uma vez. Clima de ansiedade, né? Como você falou, aí quase 20 dias da abertura dos Jogos Olímpicos, que é dia 26 de julho, aqui em Paris. A cidade já está completamente transformada. E para nós que vamos trabalhar com isso, para nós como um todo amantes do esporte, uma ansiedade muito grande para que esses jogos comecem. Afinal, como os organizadores de Paris 2024 prometem, serão jogos espetaculares. Eles querem fazer as modalidades esportivas aproveitando a belíssima cidade, né? Tendo como pano fundo dos esportes a Torre Eiffel, o Rio Sena, o Museu do Louvre, enfim. Vamos ver se tudo vai acontecer conforme o previsto. A ansiedade é grande. Claro que estamos conversando em um programa de viagens e turismo, então a gente vai focar as pessoas que vão visitar Paris nessa época do ano. Imagino eu que a pessoa vá visitar Paris por conta justamente dos Jogos Olímpicos, e também se você quer aproveitar a exposição que Paris vai ter durante essas 2 semanas, quase 3 semanas de jogos, para poder voltar ou então finalmente conhecer uma das cidades turísticas mais importantes que a gente tem em todo o mundo. Eu separei uma reportagem aqui do portal Panrotas, que é um portal dedicado a quem trabalha com turismo, que diz o seguinte: São Paulo está entre as cidades que, com origem das pessoas que buscaram o aluguel do Airbnb, um aluguel de um imóvel em Paris durante os Jogos Olímpicos. Em primeiro lugar aparece Londres, depois tem Nova York, Berlim, Dublin, na Irlanda. São Paulo é a terceira cidade fora da Europa, atrás de Sydney, na Austrália, Seul, na Coreia do Sul. Então, muita gente que mora em São Paulo buscando um imóvel para alugar em Paris durante os Jogos Olímpicos. Para você ter ideia de como uma Olimpíada mexe com as pessoas e faz com que as pessoas turistem em lugares, e Paris não é diferente. Tiago, eu estive aí em Paris no ano passado e eu vi uma cidade com muitos tapumes, uma cidade com muitas obras em transformação. Imagino eu que agora esteja tudo pronto, não é Brasil aí, né? Não, praticamente tudo pronto, André. Faltam, assim, aqueles últimos detalhes, né, detalhes finais, mas tem muita estrutura temporária, né? Então, é bom, assim, quem vem para Paris durante os Jogos Olímpicos tem que estar ciente que o turismo na cidade vai sofrer alguns impactos, né? Vai ser diferente do que um turismo normalmente aqui na cidade, como você veio, por exemplo, no ano passado ou em outros anos anteriores. Por quê? O coração dos Jogos Olímpicos acontece realmente no coração de Paris, ali naquela área perto da Torre Eiffel, o Campo de Marte, a Ponte Alexandre III, a Praça da Concórdia. Todas essas áreas estão com arenas provisórias montadas, por exemplo, a do vôlei de praia no Campo de Marte, a do skate ali na Praça da Concórdia, e isso influi no trânsito, né, na circulação dos carros, no próprio metrô, tem algumas estações que estão fechadas. Então o turista que vem nessa época vai ver a cidade pronta para os Jogos Olímpicos, mas vai sofrer algum impacto na forma de deslocamento, né, na forma de chegar, pode esperar trânsito, metrôs lotados. Os próprios organizadores, a própria prefeita da cidade já deu esse recado para os turistas, então tem que aproveitar o turismo e também aproveitar a oportunidade desse evento esportivo, né? Ou seja, se a pessoa está nos ouvindo, não se decidiu ainda, não ia para Paris e falou assim, pô, verdade, tem a Olimpíada, eu vou aproveitar a Olimpíada
para ir para Paris. Não é uma boa, né? Tem que ser o contrário. Tem que ser uma pessoa que gosta de esporte, que quer aproveitar a Olimpíada para também turistar em Paris. Paris vai estar bem diferente, né, Thiago? Exatamente isso. Eu acho que quem gosta do esporte, quem tem a possibilidade de vir para os Jogos Olímpicos, você vai conseguir unir as duas coisas, né? Assistir um evento único, afinal, as Olimpíadas aconteceram a última vez aqui em Paris 100 anos atrás, então é a oportunidade de estar num evento esportivo que vai ter um clima legal, um ambiente legal, com ou sem ingresso, fora também tem alguns festivais gratuitos, e aí você aproveita para fazer o turismo na Torre Eiffel, no Museu do Louvre, aquele passeio de barco do Rio Sena. Por exemplo, falando em passeio de barco no Rio Sena, a abertura da Olimpíada vai acontecer diferente de todos os anos, pela primeira vez na história, no Rio Sena, um desfile dos atletas em barcos, 6 quilômetros, pegando o rio praticamente inteiro nessa parte central de Paris. E isso acontece o quê? Os passeios de barco normais vão estar paralisados, né? Não só no dia da abertura, como alguns dias antes e alguns dias depois, por causa de todo o sistema de segurança, de logística. Então você tem que aproveitar a oportunidade de visitar Paris de outra forma. A Torre Eiffel, por exemplo, está com os arcos, com os anéis olímpicos agora, gigantes colocados. Quando você vai ver isso nela de novo? Nunca mais, né? Então seria um turismo diferente, digamos assim. Tiago, com relação a preços, a gente sabe que Paris não é uma cidade barata, né? A Europa não está barata, o euro passou de R$6 para nós brasileiros, para o nosso bolso em real. Viajar para a Europa, viajar para os Estados Unidos, viajar em euro, viajar em dólar não é, para começo de conversa, uma viagem barata. Mas ainda na Europa você encontra alguns destinos menos caros. Não é o caso de Paris, né, Tiago? Não é o caso, né? Paris já é normalmente uma das cidades mais caras da Europa, né? Talvez só perca ali para os países da Escandinávia, para a Suíça, Londres, equiparam um pouco os valores, mas durante a Olimpíada vai estar tudo mais caro. Por exemplo, o bilhete do metrô, né? Um bilhete unitário que normalmente custa €2,10, deixando bem claro, vai custar quase o dobro, vai passar para €4. Então isso dá aí, a gente vai falar R$24 mais ou menos, para uma andada no metrô só. Então as coisas estão aumentando na parte central, restaurantes, bares, você vê que os preços já subiram para o pessoal aproveitar, né, essa quantidade de milhões de turistas, que vão vindo aqui para a Olimpíada. Então espere gastar mais do que o normal aqui em Paris para o turista que vem. Tiago, falando de uma maneira geral agora, não só para o turista que vai visitar Paris durante os Jogos Olímpicos, né? Só para deixar claro, acho que eu não falei em momento nenhum da nossa conversa, a Olimpíada oficialmente começa com a cerimônia de abertura no dia 26 de julho e vai até o dia 11 de agosto. A Olimpíada acontece de 4 em 4 anos e é curioso quando eu converso com amigos, colegas, conhecidos, até parentes, e eu falo assim, estou indo para a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris. E eles falam, você vai ficar um mês, 40 dias, 50 dias? Não, Copa do Mundo que dura um mês. A Olimpíada dura pouco mais de 2 semanas. Então ela começa no dia 26 de julho, vai até o dia 11 de agosto, mas tem competições que já começam no dia 24 de julho. Então, independentemente de visitar Paris, aproveitando os Jogos Olímpicos, como é que tem sido Paris nesses últimos anos? Eu estive, como eu disse, no ano passado, tem programa especial do Partiu Band News, e para mim Paris é uma delícia, independentemente de você já foi 1, 2 vezes ou nunca foi, é sempre muito gostoso andar, caminhar, gastronomia, atrações clássicas e atrações desconhecidas e menos conhecidas do público. Mas Paris, de uma maneira geral, você que mora aí, acho que você ainda tem esse olhar de turista, Thiago? Olha, apesar de estar aqui há quase 7 anos, sim, né? A gente sempre tenta fazer programas diferentes. E fora daquele roteiro básico, né? Quem vem para Paris pela primeira vez vai fazer a visita da Torre, vai fazer o Louvre, vai fazer o passeio no Rio Sena, vai lá para a Basílica do Sacré-Cœur em Montmartre. Mas fora isso, como você bem citou, tem umas partes fora da rota turística que você consegue conhecer e aproveitar até gastando menos. Por exemplo, o Canal Saint-Martin, que é um braço do Rio Sena, que, digamos assim, é uma área bastante... que os moradores acabam usando mais aqui, né? Os turistas, nem sempre o turista de primeira viagem vai. E é um lugar que tem gastronomia ótima, bons restaurantes, bons bares para você aproveitar o fim da tarde, o início da noite, é um dos lugares. Posso citar outro, principalmente no verão agora, Parque de Buttes-Chaumont. É um parque um pouco fora do centro, mas também bastante agradável. E, claro, para quem vem no verão, consegue aproveitar muito mais, né? Isso é uma coisa que eu sempre costumo recomendar para amigos, família, para quem lê o blog. Você vir num período de frio,
num período de inverno, muda completamente a sua percepção do lugar. Você vai conseguir aproveitar Paris no inverno? Vai também, mas de uma forma diferente. Você acaba fazendo mais programas indoors, né, museus, lugares dentro de instalações fechadas. Durante o Natal você vai aproveitar a cidade com a decoração de Natal, mas agora no verão é outra viagem. Você vai ver que as pessoas aproveitam muito mais o calor, o sol, ao ar livre, principalmente porque o sol está se pondo quase 10 da noite, né? Então você ganha muito mais tempo de luz do dia, enquanto no inverno o sol se põe praticamente 4 da tarde. Informações preciosas, importantes, né? Que a gente às vezes não se dá conta, né? Eu acho que todas as vezes que eu estive em Paris, o tempo estava gostoso, tinha sol, era um dia longo. Eu não conheço Paris no inverno, com um dia curto, uma Paris cinzenta. Deve ser uma experiência completamente diferente, apesar de Paris ser Paris e merecer uma visita a qualquer momento da sua vida. Thiago, a gente já está chegando ao final desse bloco. Eu vou convidar os nossos ouvintes a acompanhar o Partiu Band News no final de semana que antecede o início dos Jogos Olímpicos. Eu repito, a Olimpíada de Paris começa no dia 26 de julho, vai ter cobertura completa da Rádio Band News FM, dos canais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O Thiago Leme vai estar com a gente, vai participar dessa cobertura que vai ser muito prazerosa, mas ao mesmo tempo vai ser um grande desafio. Está preparado, Thiago? Estamos nos preparando, né? Temos que estar preparados sempre. Como eu disse no começo, é uma ansiedade, vai ser muito trabalho, estaremos juntos, mas um trabalho prazeroso, né? Cobrindo esse evento grandioso numa cidade espetacular como é Paris, né? Eu já tive o privilégio de estar essa vai ser minha terceira Olimpíada, digamos assim, na minha casa, porque em 2012 eu estava morando em Londres, em 2016 no Rio de Janeiro e agora em 2024 em Paris, então vai ser um trabalho com certeza muito prazeroso dentro de casa, digamos assim. O Thiago que está na dúvida de onde ele vai morar a partir de agora, ou então em Los Angeles, que vai receber os Jogos Olímpicos de 2028, ou Madrid, que está pertinho, relativamente pertinho de Paris. Em 2030 vai receber a Copa do Mundo de 2030. Olha, você está antecipando uma informação aí, mas por que não, né? Por que não? Vamos ver, deixa a vida me levar. Thiago Leme, jornalista, que nem falamos do blog Bora Viajar Agora, mas a gente vai voltar a conversar daqui a 2 semanas, às portas realmente da Olimpíada de Paris, e a gente pode falar com mais detalhes e mais viagens. E meu amigo já há muito tempo, há muitas décadas. Não vou falar quanto tempo, senão vai denotar a idade e vão achar que a gente é velho, viu, Thiago? Obrigado, um prazer, abração. Valeu, um grande abraço para você, André. Partiu Band News FM com André Coutinho. Estamos de volta com o nosso programa de hoje e agora arrumando as malas para visitar um dos estados mais fantásticos do nosso Brasil. Como a gente tem lugar incrível nesse nosso país, né? Muito em breve, a 6ª edição do Festival Ópera da Serra da Capivara vai começar no Piauí, mais exatamente no coração do Parque Nacional Serra da Capivara. E para falar um pouquinho mais desse estado, em especial desse super festival, eu tenho o prazer de receber aqui no Partiu Band News a jornalista, professora Sádia Castro, idealizadora e diretora-geral da Ópera da Serra da Capivara. Sádia, prazer falar contigo. Eu ainda não conheço o Piauí, eu preciso conhecer, mas eu sei que vocês estão em um lugar fantástico e esse festival é super tradicional. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Oi, Coutinho, que alegria falar com você, obrigado pela oportunidade. E olha, se você não conheceu o Piauí, não conhece o Piauí ainda, pois saiba que você está perdendo uma cara muito linda do Brasil, que é o Piauí como um todo, mas especialmente esse nosso lado aqui que a gente chama, que é o roteiro das origens, né, onde tem o Parque Nacional Serra da Capivara, e que acontece esse festival bem lindo que a gente nomeia mesmo de festival mais lindo do Brasil, porque acontece num lugar muito especial. Eu não tenho dúvida alguma, eu já esteve no meu radar, acho que desde que eu nasci, conhecer o Piauí, nunca deu certo, mas uma hora vai dar certo com certeza absoluta.
6ª edição do Festival Ópera da Serra da Capivara. A gente vai falar do Parque Nacional, a gente vai falar um pouquinho desse estado maravilhoso, por que as pessoas devem, sim, colocar no radar delas visitar o Piauí, mas primeiro vamos começar falando do festival. Já vai começar agora no mês de julho, né? O festival ele começa no dia 22 de julho, ele vai do dia 22 ao dia 27, ele começa com uma parte que acontece na cidade, que a gente chama de ópera na cidade, que é aquilo tradicional que acontece em todo o festival, os artistas cantando na praça, oficinas, feira de gastronomia, feira de produtos artesanais. Depois ele viaja 30 quilômetros, né, e vai para dentro do Parque Nacional Serra da Capivara, que é onde acontece a ópera propriamente dita. Por que o festival se chama, as pessoas perguntam muito isso, por que se chama Ópera da Serra da Capivara? Porque é uma ópera, tem os shows, mas tem um espetáculo. Ópera é uma peça em que você coloca no palco várias linguagens artísticas, então a gente tem dança, tem música, tem acrobacia, tem circo e tem projeção, né? O maior volume de projeção mapeada do Brasil, Coutinho, é o que nós trazemos aqui para a Ópera da Serra da Capivara, e tudo que há de mais recente, de mais moderno que chega no Brasil, a gente traz aqui para o espetáculo. E é muito bonito porque é esse diálogo entre a natureza e a cultura, entre a alta tecnologia e a ancestralidade, porque o Parque Nacional Serra da Capivara é onde mora, é um museu que guarda as nossas referências ancestrais, né? As referências do homem mais antigo das Américas, por meio dos paredões de pintura rupestre, das cavernas, enfim, é um lugar muito bonito. Para as pessoas entenderem, né, o que é o Festival Ópera da Serra da Capivara, algumas pessoas comparam um pouco com o Cirque du Soleil, mas com duas vantagens para a ópera, claro. É que acontece ao ar livre, dentro de uma floresta preservada, né, dentro de uma floresta, dentro da Caatinga, no sertão do Piauí, e a nossa música é ao vivo, né? A gente tem uma orquestra armorial, que faz a trilha sonora é original e é ao vivo. E aí eu convido as pessoas que queiram conhecer, dar uma olhadinha no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, no nosso site, que lá você vai encontrar muitas imagens, enfim. Mas é um festival bastante especial, é um modelo de festival, Coutinho, que aqui no Brasil a gente não tem, que além de tudo, de ter nascido aqui, eu fiz minhas pesquisas de mestrado e doutorado dentro do parque, e aquele lugar que a gente chama Anfiteatro da Pedra Furada é um anfiteatro natural, construído pelo vento e pelo tempo. É uma cortina, tem todo um formato de anfiteatro, e ao fundo ele tem uma enorme cortina de pedra com um buraco, por isso que chama Anfiteatro da Pedra Furada. Você foi modesta ao falar que é algo que não tem em outro lugar do Brasil, não tem em outro lugar do mundo. Para reunir todos esses aspectos não existe em outro lugar do mundo, e é muito legal que seja assim no nosso Brasilzão. Outra coisa que me chamou a atenção é o tema deste ano, Onça Rainha, uma jornada de rugidos e silêncios. Sim, todo ano a ópera traz um ato, né? Tem um nome. A gente fez os anos anteriores, que a gente chama o primeiro capítulo, né, da ópera, a gente tratou dos temas locais, a gente fez o ato ancestral, a gente fez o ato tratando, né, dessa ruptura entre natureza e cultura. Depois a gente fez o ato Craô, que é uma homenagem aos índios do Brasil. Depois a gente fez o ato Carcará, que era uma homenagem às tradições religiosas e festivas do Nordeste. Aí, ano passado, a gente começou um novo capítulo da ópera, que a gente vai fazer releituras, eu não sei mas digamos assim, nos inspirarmos em óperas clássicas. Então, ano passado a gente fez a Carmen do Sertão, que é inspirado na Carmen de Bizet. E esse ano a gente faz assim, a gente se inspira no Rei Leão. Só que a gente trouxe a Rainha Onça primeiro, porque a serra é cheia de onças, a Serra da Capivara é cheia de onças, né? Trazer também a coisa do feminino, né, da mulher, da natureza, da mãe terra, essa força do feminino, né, por isso que é a Onça Rainha. Espetacular. Mais informações também, ingressos, você encontra no site óperadaserradacapivara.com.br, óperadaserradacapivara.com.br, ou, como disse a Sádia, nas redes sociais. Para quem não conhece o Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, para quem não vai dar tempo, porque vai começar daqui a alguns dias essa 6ª edição do Festival Ópera da Serra da Capivara. Coloca no radar, já vai se programando para o ano que vem e já vai se programando para visitar o Parque Nacional Serra da Capivara. Como você disse, você nasceu aí, né, Sádia? Você tem uma série de especializações ao longo da sua carreira. Você é uma professora, ninguém melhor do que você para falar um pouquinho mais desse lugar. Eu acho que ainda tem muita gente que está nos ouvindo que não fazia a menor ideia que a gente tem um parque arqueológico dessa importância dentro do nosso país, né?
Sim, inclusive, Coutinho, o jornal New York Times classificou 50 lugares como imperdíveis no planeta. E no Brasil, só teve um lugar que eles colocaram nessa lista, que foi justamente o Parque Nacional Serra da Capivara. Porque além do valor arqueológico que ele tem, porque é o maior paredão de pinturas rupestres do planeta, fica aqui. E para os curiosos, né, uma notinha de rodapé, tem um paredão enorme só de cenas de sexo, pintado pelos ancestrais, tem todo tipo de sexo. Quem ficar dizendo assim que a humanidade, que as pessoas estão loucas hoje, estão avançadas, estão depravadas, porque não viram o paredão, que os guias chamam de paredão da sacanagem, não viram esse paredão. Mas assim, é o maior conjunto de pinturas rupestres do planeta, né, e especialmente aqui das Américas. Mas além disso, o lugar é muito bonito, a natureza do lugar é muito bonito, tem os paredões de arenito, que são lindos, tem os cânions, tem cânions muito profundos, mas também tem umas serras que você sobe, e tem uma visão, assim, é tudo muito grande, sabe, Coutinho? É tudo muito imponente. E tem os animais também da floresta que são bonitos, então, dependendo da época do ano que você vê muita arara, muito papagaio, muito macacos inteligentes, né, que já foram matéria, a revista Nature, né, que é uma das revistas de ciência mais importantes, já fizeram um trabalho com os macacos aqui da Serra da Capivara, porque é uma espécie muito inteligente, né, eles se constroem, né, se organizam, tem uma sociedade organizada muito próxima dos humanos. Então, assim, além de ter esse tesouro arqueológico, que é muito bonito, ainda tem a beleza do lugar e é muito inspirador, assim, tem uma energia muito boa, assim. E eu acho que é um lugar que todo brasileiro deveria conhecer, né, deveria vir conhecer, porque é onde a gente começa, né, onde começa a história da humanidade aqui, principalmente aqui nas Américas. E hoje está muito fácil de chegar, já foi mais difícil, mas hoje tem voo direto, né, de Recife ou de Petrolina, que desce em São Raimundo Nonato, e não é tão longe, né? Longe é cruzar o Atlântico, e as pessoas cruzam, né? Então, quando alguém me diz, mas o Piauí é longe, eu digo, nada, rapaz, você cruza o Atlântico e vai, sei lá, para Portugal, para Turquia. A pessoa vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, pega voo com conexão, passa o dia viajando e não vai conhecer o nosso país, né? Tem toda a razão. Aliás, já que você tocou nesse assunto, você falou aí rapidamente, quantos dias ficar, passa essas informações básicas para os viajantes se programarem para conhecer o Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. Olha, a Serra da Capivara, ela tem roteiros, importante dizer que o parque é bem estruturado, ele não é um local selvagem, assim, sim, deve ter umas partes selvagens, porque ele é enorme, o parque. O Parque Nacional Serra da Capivara é uma das unidades de conservação mais bem estruturadas do Brasil, tem guias muito bem formados, então, assim, tem roteiros para pessoas idosas, para crianças, pessoas com dificuldade de mobilidade, desde esse público até para o mais radical dos turistas, aquele que escala, que entra em cavernas, enfim, tem roteiro para todos os gostos. Eu acho que o ideal, assim, pelo menos, você tem que passar pelo menos 5 dias. Eu acho que é o básico, dá para você ver o básico. Mas se quiser ficar 10 dias, você passa 10 dias vendo coisas novas. Se quiser ficar um mês, você fica um mês vendo coisas novas, porque tem muita coisa. Tem o Museu da Natureza, que também é um museu lindo, assim, uma arquitetura de museu muito moderna, e dentro da Caatinga, no coração da Caatinga, e tem o Museu do Homem Americano, que são museus lindos. E quero te convidar para vir, não dá para você vir esse ano, mas no próximo ano, para a ópera, te convido a vir, não sei ainda qual é o tema brota assim, mas se não vier na ópera, pode vir em qualquer época do ano, por favor, me contate. Sempre tive vontade de conhecer a Serra da Capivara e agora, ainda mais conhecendo a fundo o Festival Ópera da Serra da Capivara. Não sei se vai dar tempo para quem está nos ouvindo de acompanhar o festival ainda neste ano, que começa no próximo dia 22 de julho, mas anote aí na sua agenda para os próximos anos. Eu tive o prazer de conversar com a jornalista, professora Sádia Castro, idealizadora e diretora-geral da Ópera da Serra da Capivara. Foi um grande prazer, de verdade. Espero muito em breve conhecer mais esse lugar maravilhoso do nosso Brasil. Obrigado, viu? Obrigada, Coutinho, pela oportunidade, e obrigada também ao seu público, que tomara que eles tenham conseguido botar uma sementinha no coração das pessoas para ter a curiosidade de vir conhecer essa parte do Brasil profundo, que é o Piauí. Muito, muito, muito obrigada. Partiu Band News FM com André Coutinho.
E mais uma vez eu tenho o grande prazer de receber aqui nos estúdios da Band News FM em São Paulo, do Partiu Band News, o Rodrigo Possato, head da Smiles Viagens. Estivemos conversando por aqui no programa alguns dias atrás e eu fiz questão de convidar o Possato porque tem muitas novidades, né? Acho que faz mais ou menos um mês que a gente se falou e você já tem muitas novidades para compartilhar com os nossos ouvintes. Eu sempre faço questão, quando eu vejo boas oportunidades para você aí do outro lado viajar, eu conto aqui no Partiu Band News, começando com o voo Fortaleza e Orlando, que a Gol recentemente anunciou, mas antes disso, muito obrigado pela visita mais uma vez, Possato, como é que estão as coisas, tudo bem? Tudo bem, Coutinho, obrigado pelo convite, bom estar aqui com você de novo, trazendo novidade e coisa boa aí para os nossos ouvintes. Estou gravando em Orlando, na Flórida, e o Possato acabou de voltar de Orlando, da Flórida, mas não foi qualquer voo não, né? Não é qualquer voo não, é uma reinauguração de uma rota que a gente tinha antigamente, que é Fortaleza-Orlando. O voo sai toda quinta-feira, às 3 horas da manhã de Fortaleza e chega por volta das 15 para as 11 da manhã em Orlando. Então é uma rota que a gente acredita ser muito interessante para o brasileiro, porque era em curto espaço entre o Brasil e a Flórida, e está sendo um sucesso, né? A gente, quem sai, pode sair de qualquer lugar do Brasil, quem sai de São Paulo, por exemplo, pode pegar um voo em Congonhas às 10 da noite, faz uma escala rápida em Fortaleza e de lá já vai para Orlando. Então foi a inauguração dessa rota nova. Esse exemplo é muito bacana, né? Porque eu já fiz isso algumas vezes, viu, Possato? De ir, por exemplo, para Flórida, partindo do aeroporto de Congonhas, fazendo algum tipo de conexão no Brasil, porque dependendo do lugar que você mora em São Paulo, ou outras capitais do Brasil também, faz um pouco mais sentido do que você se deslocar até o aeroporto internacional, que normalmente é mais longe, né? Com certeza, né? Principalmente o pessoal de grandes centros, que tem mais de uma opção de aeroporto, você acaba aumentando o leque de opções da pessoa. Então ela pode sair, tá próxima da sua casa para um voo internacional, que é algo bem diferente e bem interessante. Sem contar a opção para quem mora no Nordeste, para poder fazer um voo curtíssimo até Fortaleza e depois de Fortaleza já está nesse destino fantástico. Por falar em destino fantástico, vocês estão com uma parceria muito interessante com um dos parques mais fantásticos que a gente tem no mundo, que é a Universal, né? Isso aí, a gente tem uma parceria desde no começo das Mais Viagens com eles, uma parceria direta, que a gente vende não só os hotéis, mas também todos os parques e as atrações. É uma parceria que cada vez mais tem se tornado mais forte e maior. Quando vem uma rota nova, principalmente, aumenta nossas vendas, aumenta o nosso interesse, e isso traz benefício para o cliente direto, né? Tanto de oportunidade de portfólio de produtos, quanto de condições financeiras também, de viabilizar uma viagem que para muita gente é um sonho de vida aí. E a ideia, então, é com a Smiles Viagens, a pessoa já fechar um pacote completo, incluindo aéreo e também todas as experiências na Universal, hotel, parque aquático. Isso, a gente cuida de tudo, né? Então, fechar a experiência completa com a gente, tanto do deslocamento do avião, então chegando até na Flórida, e de lá também, toda a parte de receptivo, os hotéis da Universal, os parques da Universal, a gente providencia tudo para você e ajuda você até montar um roteiro, porque como são muitas opções, a gente consegue fazer uma curadoria para ter um pacote que se encaixe na quantidade de dias que você quer ficar e você consiga cumprir suas expectativas. Lembrando, obviamente, né, já que a gente falou do voo da estreia da rota Fortaleza-Orlando, que não necessariamente precisa pegar esse voo, né? Porque vocês têm, inclusive, uma parceria com a American Airlines, então tem voos diários saindo, por exemplo, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Né? Isso, a gente tem a parceria com a American Airlines, a gente também tem outras rotas dentro da própria Gol, então eu tenho via Brasília, via Fortaleza, então a gente tem várias opções de deslocamento, dependendo de onde você estiver, a gente consegue achar a melhor conexão para você chegar nesse destino aí tão aguardado, tão esperado e desfrutado que a gente tem de melhor hoje em Orlando. A Smiles Viagens é uma companhia recentemente nova, né, mas já vem tendo uma tradição muito forte com eventos esportivos e eventos de shows, de espetáculos. E eu queria falar primeiro da final da Copa Libertadores da América, e aí eu já tô causando um frio na barriga em diversos torcedores do Brasil inteiro, porque temos 7 times brasileiros classificados para as oitavas de final. Então, se você acredita no seu time, você já pode se programar para a grande decisão no dia 30 de novembro, que vai acontecer no Monumental de Núñez, do River Plate, em Buenos Aires. Então, 30 de novembro, em Buenos Aires, se a pessoa está otimista com o time, se ela gosta de futebol, ela já pode se programar, né? Além disso, né, se ela gosta de futebol e o time dela tá nessa disputa, acho que é uma boa oportunidade de já garantir o seu lugar. E o destino também é um destino muito bom para passear. Então, acho que o jogo é a principal atração desse final de semana, mas você pode aproveitar os outros dias com todas as experiências que você tem em próprio Buenos Aires.
melhores, né? Então acho que quem gosta de futebol, quem torce para algum time que está na reta final, já garanta seu lugar. Quem quer ir só para passear também, a gente tem essa opção. Então a gente consegue providenciar toda a experiência, né? Não só o jogo, porque o ingresso do jogo é uma parte, né? Tem todo o resto, hospedagem, deslocamento, proximidade. Então a gente entrou nesse mundo aí do futebol para ajudar os fanáticos e os amantes do futebol. E eu falava da tradição, né? Porque vocês fizeram alguns pacotes muito interessantes para a Copa América, para a Eurocopa, agora tem essa da Libertadores e vai se tornar realmente um dos focos da Smiles Viagens, né? Vai, a gente entrou nesse segmento para ficar, tanto segmento de música quanto segmento de esportes. A gente viu que é um nicho de mercado muito importante e que o brasileiro sente um pouco de falta, né? Quando quer sair do tradicional da sua cidade, ele tem um pouco de dificuldade. A gente veio para facilitar esse mercado aí e nós vamos ficar nele, com certeza. Futebol americano, né? O brasileiro, tem muito brasileiro que gosta do futebol americano e tem muito brasileiro que vai descobrir que gosta de futebol americano a partir do dia 6 de setembro, porque na Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians, a NFL vai trazer pela primeira vez no Brasil uma partida oficial, válida pelo calendário, pela temporada regular da NFL, que é a Liga Nacional de Futebol Americano dos Estados Unidos, entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. Os ingressos evaporaram em praticamente segundos, mas a Smiles Viagens dá uma chance o viajante também, né, Fossato? É isso aí, é a sua última chance de ver a NFL no Brasil. Acho que é a primeira vez que eles vêm jogar no Brasil. É o que você falou, muita gente gosta já, o Brasil tem um público muito fiel ao esporte, mas vai surgir um público novo vendo isso, porque a NFL é um jogo, mas é um evento, né? Então tem ativações antes, depois, então é realmente um dia que você aproveita o dia todo. Os ingressos esgotaram muito rápido, como você disse, mas a gente tem os nossos ali, a nossa hospitalidade, então a gente ainda tem ingresso de camarote, com open bar, open food, para você poder desfrutar esse evento inédito no Brasil. Então não é só para quem não mora em São Paulo, obviamente, né? Quem mora em São Paulo fala, mas por que eu vou pegar um pacote de viagem na Smiles Viagens? Não, você vai pegar um pacote para você desfrutar do jogo, né? Estando em São Paulo ou não, a gente te atende, né? Fora de São Paulo, a gente te traz para cá, para São Paulo, e quem tá em São Paulo, a gente tem toda uma experiência lá dentro, não é só um ticket, né? Então todo mundo pode aproveitar, quem mora em São Paulo e quem mora fora de São Paulo. Aí você fala, não, futebol americano acho que não é muito a minha praia, eu gosto mesmo é de Fórmula 1, e a Fórmula 1 tá muito bacana, eu acompanho, e eu gostaria muito de acompanhar o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, de 1º a 3 de novembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, a Fórmula 1 também. Vocês têm pacotes especiais, né? Temos pacotes especiais, a Fórmula 1 é uma paixão do brasileiro, então acho que é um evento, particularmente, que não é só a corrida em si, a corrida é um detalhe, tudo que acontece antes, durante, depois da corrida, e a gente quer proporcionar isso para as pessoas que comprarem com a gente essa experiência, né? Então também, fora de São Paulo, estando em São Paulo ou não, a gente consegue atender essa pessoa e proporcionar para ela algo diferente dentro da corrida, algo que ela não vê na televisão e que ela só vai vivenciar ali presencialmente. Eu acho bacana que de um tempo para cá, o Brasil também tem sido um destino muito interessante para grandes shows, grandes espetáculos, tem atraído bandas e cantores e cantoras de fama internacional. O que a gente pode esperar ainda desses próximos meses, Possato? A gente entrou também no segmento de música, que a gente entende que é uma paixão do brasileiro também e tem tudo a ver com turismo, né? Então hoje você tem um fã que viaja o Brasil e o mundo inteiro para ver esses artistas, e a gente resolveu fazer isso de forma a facilitar a vida de quem quer vir, tanto com a parte aérea quanto com a parte de hospedagem. Nos shows hoje a gente já vende os principais shows do Brasil, então tem Bruno Mars, tem Mariah Carey, tem Eric Clapton, a gente já tem isso no nosso portfólio e tá vendendo super bem, né? Cada dia que a gente chega um show novo, a gente se surpreende com a quantidade de fãs que esses caras têm no Brasil e fora dele. Você pontuou muito bem, né? Não só a pessoa, por exemplo, no caso de Buenos Aires, que gosta do futebol, que tá otimista com o time para assistir a final da Libertadores. A gente falou da especialização da Smiles Viagens com relação a shows, espetáculos, eventos esportivos, mas acima de tudo a empresa nasceu para ajudar o viajante de todo tipo de perfil. Conta um pouquinho, para quem não acompanhou a nossa última conversa, como é que nasceu a Smiles Viagens e o que as pessoas vão encontrar por lá. A Smiles Viagens é uma operadora do Grupo Gol, então nós temos por trás aí a maior companhia aérea do Brasil, e ela nasce como um objetivo de conveniência, né, de transformar uma viagem numa experiência inesquecível e que você só confia na gente, a gente cuida de tudo. Então esse é o nosso lema, assim, confia, a gente cuida de tudo, eu cuido de tudo mesmo. Se você quer viajar e não sabe para onde ir, a gente tem um time de curadoria que pode te ajudar. Se você sabe
para onde ir, não sabe o que fazer, a gente já te ajuda o que fazer no local. Então a gente consegue te ajudar em qualquer instância da sua viagem, desde o momento que você pensa em viajar, que é algo complexo, até o momento que você volta. Então o nosso time é um time especializado em destinos que vai te ajudar na melhor experiência possível para aquilo que você pode e aquilo que você quer fazer. Como que as pessoas encontram a Smiles Viagens? A gente tem o nosso site, é www.smilesviagens.com.br, e lá dentro tem todos os canais que você precisa para entrar em contato com a gente, via WhatsApp, via compra direta. Muito bacana. Rodrigo Possato, head da Smiles Viagens, mais uma vez conversando aqui com o ouvinte do Partiu Band News. Espero uma nova visita muito em breve. Boas viagens para todos. Muito obrigado, viu, Possato? Eu que agradeço, Coutinho. Obrigado. E vamos lá, vamos voltar de novo com mais novidades em breve. E por hoje é só. Lembrando que você pode escutar o Partiu Band News quando e onde quiser, no nosso site, bandnewsfm.com.br. Basta clicar na aba Colunistas e procurar pelo Partiu Band News. Procure pelo programa nos principais tocadores de podcast. Tem Partiu na TV, diariamente ao longo da programação do canal Band News TV. Ficou com dúvida? Quer fazer uma pergunta, uma sugestão? Que tal acompanhar os nossos bastidores de viagens? Afinal, cadê o Coutinho? Dê uma passada lá no meu Instagram, @cadeocoutinho. O programa de hoje teve a sonorização final do mestre José Antônio de Araújo Filho. Semana que vem tem muito mais. Tchau e até a próxima. Partiu Band News FM.